a todos que ainda não consegui cumprimentar, os que já cumprimentei, aqueles que também assistem lá em casa, que seja um bom tempo juntos diante da palavra de Deus, que possamos crescer nela esta manhã, também neste tema difícil que iremos tratar. Hoje tenho uma missão difícil, é difícil para mim, confesso. Temos que analisar juntos 10 versículos, está bem? Normalmente eu faço por média a cada domingo 2, 3 versículos. Hoje são 10, então estejam a orar para que possamos conseguir. Consegui, ainda que foi um pouco mais extenso hoje no primeiro culto, então peço a vossa paciência para isso. Mas vamos então até 2 Coríntios. É importante que faça isto, porque no início de setembro o pastor Jário vai começar a pregar o livro de Gênesis. Então também queremos convidar a todos a assistir, a estar nesse tempo importante para a igreja, num tempo importante que é sempre o ataque à criação, ao criacionismo, a Deus como Criador do universo. Então vamos olhar para esse livro também com essa ansiedade e expectativa de aprender mais sobre o nosso Criador. Mas vamos então concluir, hoje estamos mesmo no fim, estamos a 2 sermões a terminar esta carta. E vamos então ler os primeiros 10 versículos do capítulo 13 de 2 Coríntios. Podem ler nas vossas Bíblias, acompanhar também na tela comigo. Diz assim então este texto: Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive convosco, ou quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez fores, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de facto foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a ser usado de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Vamos orar, pedir ao Senhor que possa abrir os nossos olhos e corações para entendermos o que Ele tem a dizer-nos nesta manhã. Senhor, obrigado por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de trazermos à nossa mente, ao nosso coração, estas verdades ou esta verdade importante que iremos analisar, pensar, considerar esta manhã. Que possamos ter conclusões certas, piedosas, espirituais, sobre este tema, Senhor, e que a Tua Igreja abrace a Tua vontade para ela, porque isso irá ser um benefício para o crescimento, para a glória de Deus, para a nossa edificação, para o testemunho de Cristo que devemos dar. Senhores, obrigado pelo Teu povo aqui presente, usa o Teu servo, fala connosco, Senhor, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quando estava a crescer, já há alguns anos atrás, na Igreja Batista do Barreiro, eu tinha mais ou menos uns 13 anos, quando estávamos, depois de um culto, a ter um almoço e íamos logo a seguir ter uma assembleia, e eu ainda não era membro da igreja, eu fui batizado com 15 anos, ainda não fazia parte do hall de membros, mas por sempre, penso eu, ter boleia do pastor Samuel, acabei por ficar a assistir a esta assembleia. E na Assembleia iria ser tratado o tema de disciplina de um casal. Era uma situação obviamente difícil. Eu podia perceber pelo pastor Samuel, nos seus primeiros anos de pastorado na igreja, que era uma situação difícil para ele. As pessoas em causa eram pessoas muito queridas na igreja, que estavam há muito tempo na igreja.
Eram pessoas que tinham conhecido até mesmo o pastor Samuel quando ainda era bebê. Mas eles estavam a separar-se, cada um queria seguir o seu caminho, não se queriam arrepender da separação. E então levaram a igreja até aquele momento em que ela tinha que, infelizmente, expulsar ou excluir estes irmãos do rol de membros e da comunhão com os irmãos. Era uma situação difícil, eu podia ver a tristeza, eu podia ver as lágrimas, podia ver pessoas iradas que não concordavam com a situação, podia ver o próprio pastor Samuel nervoso, com lágrimas, triste por ter que fazer o que ele tinha que fazer. Lembro-me que terminou a Assembleia, o ambiente era triste, pesado, silencioso, e pensei para mim mesmo, nunca na vida vou querer ser pastor. E também vou sempre portar-me bem para não ter que passar por aquilo. Bem, os anos passaram, o Senhor levou-me para a Argentina para estudar. E estando ali, frequentei uma igreja, estive a ministrar também aos jovens dessa igreja. E também ali fomos confrontados com uma situação muito difícil. Um dos pastores caiu em adultério, falhou com a sua esposa, com a sua família, com a igreja e principalmente com o Senhor. E mais uma vez, a igreja teve que reunir-se e teve que tratar esta situação difícil. E foi triste ver a esposa, ver a tristeza das filhas adolescentes diante daquela situação e ter que chegar àquele ponto difícil de excluir esta pessoa da comunhão com os irmãos. Bem, voltei para Portugal, voltei para a minha igreja no Barreiro, convidaram-me para vir aqui ao Miratejo para apoiar, ministrar aos jovens. E em ambos os lugares as coisas permaneceram iguais. Disciplina ali, disciplina aqui. E tudo isto levou a estas perguntas importantes, certamente para todos nós. Porquê que a igreja faz disciplina? Porquê que é tão importante? O que é a disciplina? O que implica? O que ganha a igreja com isso? Bem, hoje, com o nosso texto que acabamos de ler, nós queremos dar respostas a isto, a todas estas questões. Mas antes de fazermos, relembro que estamos na última secção de 2 Coríntios, que estamos mesmo a terminar, e nesta secção o apóstolo Paulo está a apresentar uma defesa do seu apostolado. É uma defesa não por causa da sua reputação, que obviamente estava a ser destruída pelos coríntios, mas sim por causa da própria vida cristã dos coríntios, pela permanência da igreja na fé, na verdade, no Evangelho. Então ele está a lutar para que esta igreja não se desvie, não se perca, mas que permaneça no caminho de Deus. E por isso ele tem estes 4 capítulos para defender o seu apostolado e dizer a estes irmãos, permaneçam no Evangelho que eu vos preguei, permaneçam no ministério que eu vos apresentei, permaneçam ao meu lado, porque nós estamos na verdade. Bem, é óbvio, vocês lembram-se, esta igreja recebeu falsos apóstolos que agora querem destronar o apóstolo Paulo da sua posição de líder desta igreja e querem mudar a mensagem que ele apresentou a esta igreja. Bem, quando o apóstolo Paulo faz esta apresentação a sua defesa do apostolado, o apóstolo Paulo deixa-nos este tesouro, esta riqueza do que é um verdadeiro servo de Deus, do que é um pastor, do que é um obreiro, um missionário, alguém que o Senhor levanta na sua igreja para ministrar. E nós já vimos várias coisas e hoje não será exceção. Hoje vamos olhar para mais uma qualidade, algo que é importante sempre ver num verdadeiro servo de Deus. Então eis a nossa proposta. Um verdadeiro servo de Deus disciplina a igreja de Cristo. Um verdadeiro servo de Deus disciplina a igreja de Cristo. Agora, este é um tema difícil. Não é um tema que nenhum pastor quer falar de ânimo leve. Não é algo que gostamos, temos prazer em fazer. Penso eu que muitos dos que estamos aqui presentes somos pais ou pelo menos já tivemos crianças pequenas e sabemos que é sempre difícil a aplicação da disciplina nos nossos filhos, quanto mais quando se trata do reino do Senhor, da sua igreja, da sua família. É difícil. No entanto, quando passava por essas etapas da minha vida ao ver disciplina ali e acolá, o Senhor trouxe paz ao meu coração sobre isto. E também sobre esta proposta ousada que coloco esta manhã diante dos irmãos. Bem, é que esta disciplina
ela é feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É o Senhor quem quer disciplinar a sua igreja. Não é um capricho de um líder, não é o capricho de um pastor ou de um apóstolo, é o próprio Senhor Jesus que está a disciplinar a sua igreja. Podemos ver esse quadro, ou pelo menos essa realidade, por exemplo, no último livro das nossas Bíblias. Vamos até Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. E notem aqui o apóstolo João a mostrar-nos como o Senhor Jesus está empenhado, está determinado em purificar, em disciplinar, em corrigir, em repreender, em chamar ao arrependimento a sua igreja. Notem esta apresentação, vamos ler a partir do versículo 9, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 quê? Igrejas. Quais são elas? Bem, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sabem, é a minha convicção que estas 7 igrejas, elas representam todo o tipo de igrejas que nós encontramos no mundo. Verdadeiras igrejas. Elas são representações daquilo que nós podemos encontrar. Deus tem-me dado o privilégio de conhecer muitas igrejas em Portugal, na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, em Cabo Verde. E nesses lugares eu vejo sempre diferentes tipos de igrejas. Bem, nós podemos encaixá-las todas nestas 7 igrejas. Bem, notem o texto, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, ou filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Bem, todas estas imagens, estas figuras que João usa, ou estas comparações que ele faz, servem para que nós possamos ver o que está a acontecer. Bem, o que é que significa estes olhos com chamas de fogo, estes pés de bronze polido, esta voz como de muitas águas? Bem, é que este ser, este filho de homem, ele vem para julgar. Ele vem para castigar. Ele vem para disciplinar. E ele vai começar por onde? Qual é o primeiro passo? Notem, continuamos a ler, versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. A mesma apresentação que Isaías nos dá sobre Jeová, sobre o Senhor no Antigo Testamento. Então estamos diante de Deus. É óbvio, esta é a razão pela qual João cai como morto. Quem pode permanecer diante de Deus? Ele cai assim, como qualquer um de nós cairia, diante do ser que é Deus. E o versículo 17, ou versículo 18 nos diz: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Bem, quem é ele? De uma forma muito específica, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. É ele quem está a falar. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, estes anjos, que irão aparecer no capítulo 2 e capítulo 3, são os mensageiros das igrejas, e eu, de uma forma muito pessoal, acredito que são os pastores dessas igrejas, a quem João irá enviar estas cartas, que eles devem ler, devem pregar às igrejas onde eles estão. Nota ainda diz: e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então o Senhor vai começar o seu julgamento por onde? Pelas igrejas. E irá usar estes anjos, estes mensageiros, para comunicar aquilo que Ele quer a estas igrejas. Bem,
das 7, 5, o Senhor Jesus chama ao arrependimento. O Senhor censura pecado dentro delas. Desvios doutrinais, práticas sexuais e morais, abandono do primeiro amor, várias classes de pecados praticados por estas igrejas que o Senhor Jesus diz a todas elas: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Então o que é que o Senhor Jesus está a fazer? Está a disciplinar a sua igreja. Está a chamar a sua igreja ao arrependimento, a voltar-se para Ele, a ser santa, para a glória de Deus e para o testemunho de Cristo no mundo inteiro. Então esta visão que nós temos deve dar-nos paz como igreja, quando nós temos que exercer a difícil, triste disciplina na igreja de Deus. Porque o próprio Senhor está a fazer isto. Então por isso temos esta proposta ousada, difícil diante dos irmãos, que um servo verdadeiro, ele disciplina a igreja de Deus. Então com isto em mente, com toda esta introdução, vamos rapidamente ver como é que este servo faz isto. Porquê que ele faz isto? E qual é o grande objetivo com tudo isto? Em primeiro lugar, o servo de Deus disciplina pelos métodos bíblicos. O servo de Deus disciplina pelos métodos bíblicos. Vamos voltar até ao nosso texto, 2 Coríntios, capítulo 12. Ou capítulo 13, melhor dito. Notem os primeiros dois versículos, está bem? 13, 1 e 2, diz assim: esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Esta palavra questão que o apóstolo Paulo usa aqui é literalmente a palavra usada para um tribunal, para criar um ambiente judicial em que alguma coisa de juízo, de justiça irá ser feito, irá ser exercido. Então ele está a dizer literalmente: quando eu for ter convosco nesta terceira visita, eu vou colocar um tribunal na igreja. O versículo 2 diz: já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que se outra vez for, não os pouparei. Não os pouparei. No versículo 1, o apóstolo Paulo dá-nos então um padrão de como esta disciplina deve acontecer. Um método, ou o método para que a disciplina possa acontecer na igreja. Não é algo novo. Simplesmente aquilo que o apóstolo Paulo está a fazer é trazer aquilo que a lei de Deus já dizia, aquilo que o próprio Senhor Jesus disse aos judeus que devia continuar a ser e aquilo que ele agora implementou, inaugurou para a sua própria igreja. Eu vou então ler para vocês vários versículos, vocês podem acompanhar na tela, desta realidade. À primeira geração de Israel, na antiguidade, Deus instruiu a Moisés para que eles decidissem desta forma quando algum crime, alguma coisa pecaminosa havia acontecido no meio de Israel. Por exemplo, em Números 35, 30, ele diz o seguinte: todo aquele que matar ou trair será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Então tinha que haver mais do que uma testemunha a depor para que alguém pudesse ser morto por matar alguém. À segunda geração, porque a primeira morreu no deserto, lembram-se, foram incrédulos, não puderam entrar na terra prometida. À segunda geração, que agora pode entrar na terra prometida, Moisés repete a mesma lei. Deuteronômio capítulo 17, versículo 6. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Então é exatamente o mesmo padrão, não mudou. Bem, o Senhor Jesus mostra-nos que esse padrão ficou intacto ao longo dos séculos até aos seus dias. Em João capítulo 8, versículo 17, ao confrontar estes judeus que o queriam matar sem testemunhas, sem um tribunal, ele diz o seguinte: também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é o quê? Verdadeiro. Bem, o Senhor Jesus apanhou esta lei, era a sua lei, era a lei de Cristo, e ele colocou como base, como padrão para a disciplina na igreja. Em Mateus 18, versículo 16, ele diz: se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Agora, ele, em 2 Coríntios, diz-nos que ele irá fazer isso nesta terceira viagem. E quando ele diz isto, nós percebemos que ele já está a aplicar a disciplina.
A disciplina já está a ser colocada nesta igreja e que ele já está no segundo passo dessa disciplina. Notem, vamos até Mateus para vocês observarem isto. Mateus capítulo 18. Mateus 18. E vamos ler a partir do versículo 15. Diz assim o versículo 15: se teu irmão pecares, e em muitas das nossas versões aparece contra ti, com uma chavezinha, não é? Aparece aí. Bem, essa chavezinha está a indicar-nos que em alguns manuscritos mais recentes aparece esta palavra, esta expressão contra ti, mas que em manuscritos mais antigos não surgia, que normalmente são mais confiáveis. Então o que nos estão a dizer, os que colocaram isto assim, é que quando alguém peca, ou neste caso Mateus quando escreveu originalmente, quando alguém peca, não precisa ser necessariamente contra mim. Basta que eu veja a pessoa a pecar. Então ele diz, se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Este é o primeiro passo na disciplina da igreja. Notem como é algo que deve acontecer normalmente, naturalmente, na igreja, porque nós pecamos, nós falhamos, não fazemos sempre tudo o que é certo, e é sempre bom ter um irmão que se aproxima e diz, irmão, isso não foi bom, isso não foi certo, isso foi pecado. Bem, se arrependeu, está tudo certo, terminou ali. Mas se isso não acontece, notem o versículo 16, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra que se estabeleça. Bem, é isto que o apóstolo Paulo diz que irá exercer agora, na sua terceira viagem até Corinto. Significa que ele já falou pessoalmente com estes irmãos, que ele já chamou estes irmãos ao arrependimento, que já lhes disse que eles devem parar de pecar, que eles devem cessar com o pecado no meio deles, que eles devem ser santos, que eles devem arrepender-se. E isso não funcionou. Não teve êxito. E agora ele está pronto a dar o segundo passo. Vamos voltar até ao nosso texto, 2 Coríntios, capítulo 13. Notem que não somente ele avisa os irmãos que ele irá dar este segundo passo, no versículo 1, mas notem no versículo 2, ele diz, já o disse anteriormente e torno a dizer como fiz quando estive presente pela segunda vez. Notem, na segunda vez ele esteve ali e ele avisou estes irmãos, vocês têm que se arrepender. Agora ele vai e irá chamar duas, três testemunhas para tentar resolver a situação. E se isso não acontecer, se a situação não for resolvida, se não houver arrependimento, notem no versículo 2. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não o quê? Não os pouparei. Se nós voltássemos até Mateus capítulo 18, esse é o terceiro e último passo. Quando a igreja decide excluir, expulsar da comunhão dos irmãos aquele que peca e não se arrepende. Que é o passo mais difícil e mais triste que uma igreja deve fazer. Sabem, quando olho para todo este método, todos estes passos, nós tiramos algumas ilações interessantes. A primeira delas é, obviamente, a paciência e a misericórdia de Deus connosco. Deus podia simplesmente, à primeira, por causa da sua santidade, fazer o que ele fez com Adão, expulsá-lo do jardim. Porque ele é santo e ele tem razões para isso. Mas ele dá-nos uma oportunidade, uma segunda oportunidade. Ele ainda nos leva a ouvir a igreja, a chamar-nos ao arrependimento e, se não ouvirmos, então, aí esgota-se a paciência e os limites do próprio Senhor para com o pecador que não se arrepende. Então nós vemos essa paciência e essa misericórdia de Deus. Lembro-me quando estava, o ano passado, nos Estados Unidos, numa conferência de pastores, tivemos a oportunidade, eu estava com um grupo de irmãos de Espanha, alguns pastores de Espanha, tivemos a oportunidade de falar com um pastor da igreja da Grace, e surgiram várias perguntas. É uma igreja grande, são 6.000 pessoas, surgem muitas perguntas, não é? Porque nós, tanto em Portugal como em Espanha, estamos habituados a um grupo assim, de 100, 150, 200 pessoas no máximo. Ouvir de uma igreja com 6.000, como é que se gera isso? Como é que se faz esta igreja? Não é? E surgiram várias perguntas e, claro, uma delas foi a disciplina. Como é que esta igreja com 6.000 pessoas disciplina pessoas que pecam e não se arrependem?
Bem, então este pastor passou a explicar, ele disse que nós temos vários grupos, que temos vários pastores, cerca de 40 pastores nesta igreja, e que normalmente lideram esses grupos, e quando alguém nesse grupo peca, este pastor ou pessoas desse grupo tentam dar o primeiro passo. E quando não funciona, quando essa pessoa continua a pecar, não se arrepende, então o caso é levado ao grupo de pastores só. E eles tentam chamar esta pessoa ao arrependimento, e se não acontece assim, então o caso é levado à igreja para expulsão, para exclusão da igreja. É interessante que quando ele mencionou isto, ele disse logo rapidamente. E sabem quê? A pessoa que mais luta para que a pessoa não seja expulsa da igreja é o pastor John MacArthur. Nesta reunião de pastores, quando eles têm que tomar esta decisão de expulsar a pessoa, ele diz, onde é que ela está? Será que ela está aqui na propriedade? Eu vou atrás dela, eu vou ver se ela se arrepende, se ela quer voltar. Porquê? Porque ele entende que o Senhor está a dar oportunidades, está a usar de misericórdia, está a chamar o pecador ao arrependimento. E este método realça exatamente isso da parte de Deus. Bem, se não for assim, se não houver arrependimento, então não haverá outra coisa. A paciência termina e Deus irá então disciplinar esta pessoa, condenando-a com o mundo ou entregando-a a Satanás. Disciplina, ela deve acontecer pelos métodos bíblicos. O servo de Deus usa os métodos bíblicos para exercer disciplina. Não é um momento de vingança, não é um momento de ajustar contas, não é um momento de dar tal, porque eu gosto de dar tal, sou caprichoso nisso. Não. É o momento do Senhor e da sua forma de disciplinar. Em segundo lugar, rapidamente, não só usa os métodos bíblicos para a disciplina, mas o servo de Deus disciplina pelos propósitos bíblicos. Disciplina pelos propósitos bíblicos. Se nós tivéssemos esta manhã o tempo para estudarmos juntos, sistematicamente, sobre a disciplina, eu e tu iríamos descobrir vários propósitos. Deixa-me dar-vos alguns que nós encontramos no Novo Testamento, está bem? Num texto muito particular sobre a disciplina que o Senhor dá à sua igreja. Bem, em primeiro lugar, vocês podem ir vendo aqui na tela, para sermos santos. O Senhor disciplina a igreja, ou disciplina os seus membros, para que eles sejam santos. Notem este texto, Hebreus 12:10, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, falando dos nossos pais, não é? Quando nos davam aquelas cintaças, aquelas colheres de pau, lembram-se desses momentos, não é? Há alguns traumas por aí. Segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para quê? Aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua quê? Santidade. Para sermos santos. Esta é a razão pela qual Deus disciplina. Não somente por isso, notem outro propósito, para sabermos que somos filhos de Deus. Para sabermos que somos filhos de Deus. Em Hebreus 12:7-8, ele diz, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não quê? Corrige. O que é que o autor de Hebreus está a dizer-nos? Que por mais que algum pai tenha ideologias mundanas de que eu não vou dar uma palmada no meu filho, isso não é bom e tal. Na verdade, no fundo do seu coração, todo o pai sabe que o filho precisa disso. Que ele precisa dessa palmada. E porquê? Porque o próprio Pai Celestial está a dizer-nos que Ele faz isso. Que Ele disciplina os seus filhos. Notem o texto. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois o quê? Bastardos. E não o quê? Filhos. E não filhos. Quando nós trouxemos a Luísa para casa, em 2019, ela é a nossa filha adotiva. Não é? E, como qualquer criança, começou a portar-se mal. E eu vi a minha esposa, agora posso dizer que ela não está presente, eu vi a minha esposa a hesitar disciplinar. Porquê? Porque não é bem. Não. É a nossa filha. É a nossa filha. E vamos disciplinar. Porquê? Porque é uma demonstração de que ela pertence a esta família. Se há pessoas na igreja que pecam, não se arrependem, e nós não vemos o Senhor a agir, a não fazer nada, sabem o que é que o Senhor nos está a dizer? É bastardo. Não é filho. Não é crente. Não é filho de Deus. Não somente para isso,
mas para levar-nos a uma maior submissão, a uma maior obediência. No mesmo texto, no mesmo parágrafo, Hebreus 12:9 diz: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então o quê? Viveremos. Então o que o autor nos está a dizer é que Deus irá disciplinar para que nós possamos ser mais obedientes, mais submissos a Deus. E por último, para levar-nos a dar frutos espirituais. Hebreus 12:11 diz: toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Oh, como eu vejo isto nas minhas filhas. Não querem saber nada. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. É para o nosso bem, é para que possamos dar frutos. É para nosso benefício. Bem, quando nós vemos todos estes propósitos, nós entendemos que é uma coisa boa, que é um benefício, que é um favor, que é uma graça divina para nós. A disciplina é o melhor que Deus tem para nós, para que possamos ser melhores filhos, melhor povo de Deus, melhor igreja. É por isso que Jó, no capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Ele diz, é uma alegria para o homem ser disciplinado por Deus. O salmista, no Salmo 94, versículo 12, diz o mesmo: bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Então nós podemos dizer, é graça divina para nós a disciplina. É algo bom para nós. Não somente isso. Algo que nós não dissemos em Hebreus 12, versículos 5 e 6, é que é um ato de amor de Deus para contigo e para comigo. Diz assim o texto: e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, o filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. Então é um ato de amor. Ele nos corrige, Ele nos disciplina porque Ele nos ama. E quando vemos uma igreja a exercer disciplina, nós vemos todas estas coisas da parte de Deus, por meio da igreja dele. É isto que deve acontecer. Bem, isto foi o que nós encontramos fora da segunda carta aos Coríntios. Agora vamos voltar até este texto, capítulo 13, e rapidamente discernir propósitos que o apóstolo Paulo dá-nos neste texto. Notem no versículo 2, diz o seguinte novamente: já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente. O digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os, o quê? Pouparei. Não irei poupar. Bem, a primeira coisa que analisamos é estas pessoas que pecaram. Estas são as mesmas pessoas que aparecem no capítulo 12, versículo 21, que o apóstolo Paulo diz que continuam a prostituir-se, que continuam a fornicar, que continuam a cometer impureza. E nunca param, nunca se arrependem do que estão a fazer. Então ele está a dizer que quando for aí, ter com estas pessoas, e se elas continuam assim, então ele não vai poupar estas pessoas. Mas não somente estas pessoas, ele diz, e às demais, às restantes. Bem, quem são estas? Provavelmente as do versículo 20, capítulo 12, que sempre têm contendas dentro da igreja, sempre estão em conflitos com outros irmãos, que dividem a igreja. Ele irá dizer, também não vou poupar estas pessoas, e talvez até mesmo os falsos apóstolos. Esses é para não poupar. Bem, esta palavra, não poupar, é a palavra mais forte em toda esta secção. Era a palavra usada numa guerra, quando alguém tinha misericórdia do inimigo e não lhe dava aquele tiro fatal. Bem, Paulo está a dizer-nos que ele não vai ter misericórdia, que ele não vai poupar, que ele vai dar o tiro final, se estes irmãos não se arrependerem. Então nós vemos o apóstolo Paulo a dar-nos aqui um propósito, o primeiro propósito. Ele quer acabar com o pecado contínuo. Ele quer acabar com o pecado contínuo. Mete-se aí, Gustavo, está bem o ponto. Ele quer disciplinar para acabar com o pecado contínuo. Nós encontramos mais algumas razões
na Bíblia para que a igreja chegue a este ponto de não poupar. Por exemplo, vejam comigo rapidamente, vamos até 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Ou melhor dito, do 18 até o 20, também do capítulo 1, diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a quem? Estão a ler bem comigo? Paulo entregou estes homens a quem? A Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Bem, porquê é que ele fez isso? No contexto, porque estes dois homens estavam a desviar a igreja de Éfeso da sã doutrina. Estavam a ensinar outra doutrina. E não se arrependiam. E porque não se arrependeram, Paulo não os poupou. Paulo não teve misericórdia, lançou-os nas mãos do diabo. Notem ainda outro texto, vamos até Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 10, diz assim: evita o homem faccioso, depois de demonstrá-lo primeira e segunda vez. Consegues observar comigo todos os passos que o Senhor Jesus ensinou? Já demonstrou uma vez, já voltou uma segunda vez. Não há arrependimento, então o que é que devemos fazer? Evitar. E evitar aqui significa excluir, tirar da comunhão com os irmãos. Porque é um irmão que divide, é uma ameaça, sempre ataca a unidade da igreja. Não somente isso, notem, vamos comigo, ou venham comigo até 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Talvez um dos capítulos mais tristes de lermos em todo o Novo Testamento. Notem o que é que estava a acontecer numa igreja. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Já é triste a primeira frase. Paulo está a dizer, normalmente se ouve que entre vocês há imoralidade. Mas desta vez, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, entre os descrentes, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Bem, o que é que a igreja fez quando um rapaz dormiu com a sua madrasta? Notem, versículo 2: e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Bem, a força destas palavras. Porquê falam assim? Porquê que é tão importante? Santidade do Senhor, a glória do nosso Deus. Não temos o tempo para ler, mas nós nos lembramos de Ananias e Safira, que por causa da avareza do coração deles, mentiram sobre o que haviam dado e morreram nesse dia. Ambos, um atrás do outro. Bem, porquê que nós disciplinamos? Para acabar com o pecado. Para acabar com o pecado. Em segundo lugar, voltando ao nosso texto de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 e 6, leiam comigo, diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Então o que é que nós estamos a ver aqui? O apóstolo Paulo está a virar o jogo. Anteriormente era a igreja que dizia: será que o apóstolo Paulo é apóstolo? Será que ele está realmente em Cristo? Será que ele é um discípulo, um servo de Cristo? Ele vira ao jogo. Ele diz: por causa dessas questões, por causa do ataque à autoridade apostólica, a minha pergunta para vocês é: será que vocês são crentes? Será que vocês conhecem o Senhor? Será que realmente estão na fé?
Ou ainda estão reprovados? Não foram aprovados por Deus? Estão perdidos ainda? Não são crentes? Não são filhos de Deus? Bem, considerem, pensem nisto. Bem, quando ele faz isto, neste contexto de disciplina, ele está a dar-nos um segundo propósito que já vimos também em Hebreus, para sabermos quem é crente na igreja. Quem é crente na igreja? Sabem, aquilo que nós esperamos, à medida que começamos a exercer disciplina, falamos com o irmão, privadamente, sobre o seu pecado. Se ele não se arrepende, passamos então ao segundo passo e sempre nisto esperamos arrependimento e arrependimento e arrependimento. Damos o tempo para que a pessoa se arrependa. Damos até a oportunidade que os irmãos na igreja se aproximem desse irmão e digam: irmão, para, arrepende-te, volta para Deus, para com o pecado. E quando não é assim, então a igreja tem que dar o golpe final, que é excluir esta pessoa, declarar que esta pessoa não é um filho de Deus, que esta pessoa está desligada do céu, que não pertence ao reino nem à família do Senhor. Então serve para isso, para discernir, para saber quem são os filhos de Deus. Rapidamente, em terceiro lugar, esta disciplina que Paulo irá exercer é para que estes irmãos se arrependam, para que eles se arrependam. Notem o versículo 7, ele diz: estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados. Novamente, o apóstolo Paulo não está interessado em restituir a sua reputação, ele não está a lutar pelo seu bom nome. Aquilo que ele está interessado é que os irmãos façam o que é certo, o que é correto. Notem, ele continua a dizer: mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Apesar daquilo que vocês têm dito de nós, aquilo que nós desejamos de vocês é que vocês se arrependam, que voltem para Deus, que façam o que é certo, o que é excelente, o que honra a Deus e que glorifica o bom nome. Então, o objetivo da disciplina não é bater nas pessoas, o objetivo da disciplina é chamar os irmãos ao arrependimento, a fazer o que é certo, aquilo que honra a Deus. E por último, versículo 8, ele irá disciplinar para o bem do Evangelho. E se pudesse acrescentar, para o bem supremo do Evangelho. Diz assim o versículo 8, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Bem, o que é esta verdade? Literalmente, o Evangelho. O conteúdo das boas novas. O que estava em causa aqui, imaginem uma igreja que não disciplina, é obviamente uma igreja vergonhosa, e peço perdão pela expressão, mas uma igreja que não faz está a colocar em causa o conteúdo do Evangelho. Há uns bons anos atrás, quando estava na Argentina, num acampamento de verão lá, recebemos muitos jovens de muitos lados. E é normal, jovens na droga, jovens na imoralidade, jovens totalmente perdidos, mortos nos seus pecados. Eles vêm para ouvir o Evangelho e para que o Senhor os salve. Bem, nessa oportunidade, um dos conselheiros nos disse, já quase no final da semana, para que nós nos preparássemos para ouvir uma história extraordinária daquilo que Deus faz na vida das pessoas. E foi assim, sábado pela manhã, sentámos-nos, vários jovens passaram à frente para compartilharem como eles tinham recebido a Cristo durante aquela semana, e um deles deixou-nos a todos chocados. Ele tinha chegado àquele acampamento para assaltar o acampamento. Ele trazia consigo uma pistola. E ele estava preparado para entrar nos escritórios, nos primeiros dias do acampamento, para roubar o dinheiro que o acampamento recebia para essa semana. Então ele ouviu de Cristo segunda-feira, ele ouviu de Cristo na terça-feira, e lá pela quarta-feira este homem rendeu-se a Cristo. Perto dos seus 30 anos. E ele conta-nos esta história, e ele diz que a meio da semana fui ter com o meu conselheiro, depois de receber a Cristo, e agarrei na arma e dei-lhe. Ele levantou as mãos, mas eu só queria devolver a arma, porque eu estava arrependido do meu pecado, porque Cristo me salvou. Sabem, é isto que faz o Evangelho. Faz de nós novas pessoas, uma nova criação, uma nova vida. Já não somos os mesmos. Bem, se eu estou numa igreja onde peco e nunca há arrependimento,
O que é que eu estou a dizer sobre o Evangelho? Que ele não tem poder, que ele não muda as vidas, que ele não faz nada pelas pessoas. E por isso a igreja deve disciplinar, porque está em jogo a verdade, o conteúdo poderoso do Evangelho. Disciplinamos por causa disso. Notem o que é que o autor de Hebreus... Vão ter que ler comigo, também isto não está na tela. Vamos até Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Notem como o autor de Hebreus é muito sério nesta questão de o Evangelho estar em jogo com as nossas vidas, na forma como eu e tu vivemos. Diz assim, versículo 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés, quem? O Filho de Deus. E profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, não conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o que nós estamos a dizer aqui é que o Evangelho era tudo para o apóstolo Paulo e deve ser tudo para nós. Ele não pode ser contra a verdade, ele só pode ser a favor da verdade. E nós também. E se temos que escolher entre pessoas e o Evangelho, não há opção para nós. Nós vamos ficar com o Evangelho. Nós vamos ficar com a verdade do Evangelho. Mesmo que tenhamos que perder pessoas que amamos, que queremos muito, mas que não se arrependem. Rapidamente, em terceiro lugar, o Senhor disciplina, ou o servo, melhor dito, de Deus disciplina pelas causas bíblicas. Pelas causas bíblicas. Nós já vimos várias. Erros ou desvios doutrinários, ameaças à unidade da igreja, imoralidade sexual, pessoas que fazem isto e não se arrependem. Então a igreja deve chegar até aos limites da disciplina. Mas Paulo aqui dá-nos mais uma, valiosa e importante para todos nós. Notem comigo o versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 13. Diz assim o versículo 3, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Bem, o que é que o apóstolo Paulo está a dizer-nos aqui? Que estes irmãos diziam assim simplesmente, nós não achamos, não acreditamos que Cristo fala por meio do apóstolo Paulo. Nós nem sequer acreditamos que ele é um apóstolo verdadeiro. Obviamente, impulsionados pelos falsos apóstolos, eles diziam estas coisas acerca do verdadeiro servo de Deus. E notem, a falta de discernimento desta igreja é tão grande que nem sequer eles começam a pensar de que eles ouviram o evangelho de quem? Do apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo é falso, se o seu evangelho é falso, então significa que eles não são salvos. Que eles não são filhos de Deus. Que eles não conhecem a verdade. Que eles ainda estão perdidos. Eles colocam a própria salvação deles em causa quando colocam a autoridade apostólica do apóstolo Paulo em causa. Era um ataque a esta autoridade que foi dada pelo Senhor Jesus. Bem, eles usam um argumento, notem aqui no versículo 3, quando o apóstolo Paulo diz, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. O argumento que nós já vimos lá atrás, de que um líder, um homem de Deus, na perspectiva deles, tinha que ser alguém muito carismático, alguém com uma voz forte, alguém com uma oratória eloquente, incrível, que mexia com as massas, com as pessoas. E Paulo não era nada disso. Aliás, Paulo negava-se a usar isso. O apóstolo Paulo era um homem simples na sua pregação. Pregava a Cristo e a este crucificado, nada mais, nada menos. E notem, ao dizer isto, ele deixa-nos claro que os coríntios não conseguem nem sequer avaliar aquilo que Cristo fez na vida deles. Porque Paulo diz, Cristo não foi fraco convosco. Foi o quê? Poderoso convosco. O que é que ele quer dizer com isto? Bem, vamos até 1 Coríntios capítulo 6.
1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até ao versículo 11, e vejam bem o que é que Deus ou o que é que o Senhor fez na vida deles, para que Paulo diga agora, notem, como Cristo foi poderoso nas vossas vidas. Versículo 9 diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, pecados sexuais, imorais, ilícitos, que eram praticados por esta cidade e que muitos destas pessoas que estavam na igreja estiveram nessa vida. Versículo 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora notem a primeira frase do versículo 11. Tais fostes alguns de quê? De vós. Passado. Deixaram de ser. Foram assim, mas já não são mais. Não são identificados, não são conhecidos mais dessa forma. Porquê? Diz o texto, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Cristo mudou completamente a vida destas pessoas. Eram novos homens. Eram novas criaturas. Já não eram os mesmos. E eles nem sequer conseguiam ver esse exercício de poder de Cristo nas suas próprias vidas. Vamos até à segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Não somente esta avaliação da vida deles, daquilo que Cristo tinha feito na vida deles, por meio da pregação do apóstolo Paulo, mas notem o que é que o apóstolo Paulo fez no meio deles. No capítulo 12, versículo 12, diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e o que mais? Poderes miraculosos. Nós não temos escrito no livro de Atos o que foi, não sabemos exatamente ou especificamente o que é que Paulo fez, mas nós podemos especular. Talvez pessoas foram curadas. Talvez até mesmo mortos foram ressuscitados. Paulo fez coisas incríveis e os coríntios viram. Eles tinham as provas de que Cristo estava naquele homem, de que Cristo era com aquele homem, de que ele tinha sido enviado e era um representante de Cristo. Mas eles não queriam submeter-se a esta autoridade apostólica. Tal como Moisés, Paulo se via diante de uma congregação que não queria submeter-se. Bem, o que é que havia a fazer? Lembram-se o que aconteceu com aqueles que não se subordinaram a Moisés? Deus matou-os. Deus deixou-os doentes. E Moisés até mesmo teve que orar por alguns deles para que fossem curados, como foi o caso da sua irmã. Bem, entendemos porque é que Paulo está a dizer: quando eu for ter convosco, não vou poupar-vos. Há pessoas que provavelmente irão morrer nesta terceira visita se não houver arrependimento. Há pessoas que vão ficar doentes nesta terceira visita se não houver arrependimento. Paulo irá usar a sua autoridade da pior forma. Da pior forma. Bem, o texto continua. Não somente ele nos diz isso. Versículo 4 diz: porque de facto foi crucificado em fraqueza, falando acerca do Senhor Jesus e dando resposta a esta ideia de que um homem, um líder, tem que ser alguém incrível. Ele diz, notem então o exemplo do Senhor Jesus. Como é que ele foi à cruz? Com grande carisma, como um grande, poderoso homem. Não, aquilo que nós vimos foi um homem em fraqueza, em debilidade, vestido de humanidade, entregue à morte, suscetível a morrer. E foi o que aconteceu. Essa é a imagem do Cristo que Paulo pregava. Mas agora ele ressuscitou, mas agora ele vive pelo poder de Deus. E Paulo diz, eu estou nessa categoria. Se existe poder em mim, é porque eu vivo em Cristo que o Pai ressuscitou, pelo seu poder. A minha carne, as minhas habilidades não servem para esta obra. Sou um fraco. Só o poder de Cristo me ajuda e me capacita para esta grande obra. Então eu vou seguir o exemplo de Cristo, eu vou ser como Cristo. Não como esses líderes mundanos que vocês desejam na vossa igreja.
eu vou ser como Ele. Um homem fraco, eu vou gloriar-me das minhas fraquezas, para que Cristo mostre o seu poder. Para que Ele exerça o seu poder. Bem, o apóstolo Paulo deixa claros a esta igreja o que é um líder. Mas ao falar acerca disto, ele deixa-nos esta aplicação importante para a igreja. Toda a igreja é chamada a submeter-se aos seus líderes. Deixa-me explicar-vos o que é que eu quero dizer com isto. A igreja não deve submeter-se aos caprichos de um líder. A igreja não deve submeter-se às minhas ideias, ao que eu acho melhor para a igreja, aos meus melhores pensamentos sobre a igreja. A igreja deve submeter-se a um líder que ensina a palavra autoritária de Deus. Se o líder segue a palavra de Deus, ele tem a autoridade de Deus para fazer o que ele tem que fazer na igreja. E a igreja é chamada a submeter-se à palavra. E se a igreja não se submete à palavra, então o líder terá que disciplinar a igreja. Não porque ela não se submete a ele, mas sim à palavra que ele prega, que é a palavra de Deus. É daí que vem a sua autoridade. É daí que vem a sua liderança. Para terminarmos rapidamente, eu tinha alguns textos, não temos o tempo para ver, mas em quarto lugar, para concluirmos, o servo de Deus disciplina pela falta de arrependimento bíblico. Pela falta de arrependimento bíblico. Notem o versículo 10. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir, melhor dito. Notem o que é que ele diz. Estas seriam as palavras dele. Eu estou a escrever isto agora, para que quando vocês leiam, vocês se arrependam já. Para que eu não tenha que chegar até vocês e tenha então que fazer aquilo que eu não quero fazer, que é destruir, que é derribar, que é ter que expulsar pessoas da igreja. Então estou a escrever de antemão, estou a chamar-vos agora para que se arrependam. Paulo está a dar mais uma oportunidade à igreja, para que volte para os caminhos de Deus, para que deixe o pecado, para que se una, para que seja santa e para o receber de forma diferente, para que ele venha para usar a sua autoridade para a edificação da igreja. Esta é a última oportunidade para Corinto. O que é que será que irá acontecer? Bem, a pergunta para a igreja de Miratejo, porque é isto que nos importa agora, Corinto já é passado. O Senhor está a dar-te a oportunidade esta manhã para que te arrependas do teu caminho, do teu pecado, daquilo que tens feito contra Ele, que afeta a tua vida, afeta a tua família, afeta a igreja do Senhor. Para que a igreja não tenha que chegar àquele momento, àquele tempo difícil, de ter que te confrontar e, se não houver arrependimento, teres que deixar a nossa comunhão, o nosso ambiente, a nossa família. Para não seres declarado como um descrente. Nós não desejamos isso, não é isso que queremos. Queremos arrependimento. Então o que vai ser, igreja? Qual é a nossa decisão? Vamos orar. Senhor, te agradecemos esta manhã pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o apóstolo Paulo deixou para nós, esta riqueza espiritual e a importância da disciplina. É a responsabilidade da tua igreja disciplinar os membros da tua família, Senhor. E ajuda-nos a ser zelosos. Ajuda-nos, Senhor, a ser misericordiosos também. Queremos, Senhor, exercer esta disciplina com a tua sabedoria, com a tua palavra, com os teus métodos, com os teus propósitos. Que nunca haja em nós o espírito de vingança, de retaliação, mas, Senhor, que nós possamos fazer isto, porque isto é a tua vontade, para a santidade ou santificação da tua igreja, para a glória de Deus estar entre nós e para que o teu testemunho seja aquele que nós devemos dar a este mundo perdido. Não queremos que o mundo veja a tua igreja como uma igreja pecaminosa, que não é diferente do mundo.
Não queremos, Senhor, que fiques triste, irado conosco, porque não zelamos pela tua santidade, pela tua pessoa entre nós. Senhores, que nesta manhã, alguém que está em pecado, alguém que não se arrepende dos seus caminhos, possas ter o teu arrependimento, o arrependimento bíblico, de confessar e deixar o pecado e voltar-se para ti. E que nesta manhã a tua igreja também decida, quando vir algum irmão pecar, conversar, confrontar, repreender, corrigir. E que a tua igreja nunca deixe a disciplina, porque ela é importante para dar-te glória a ti e para a santificação e edificação desta igreja. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ainda louvar a Deus com uma última canção.